Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Amém. Podeis sentar. Nós estamos aqui nesse capítulo 3, dessa carta de Paulo à igreja de Colossos, quando ele está mostrando aqui quais são as virtudes do novo homem, de alguém que nasceu de novo, de alguém no qual o Espírito Santo de Deus habita e trabalha. Chegamos aqui ao verso 16, quando Paulo vai falar da palavra. E que palavra? Palavra de Cristo. O que mais você precisa para viver de maneira santa a Deus? A resposta que você der a essa pergunta tem que ser o centro da sua vida. Se você que responde essa pergunta é um cristão verdadeiro. E eu vou repetir a pergunta. O que mais você precisa para viver uma vida santa a Deus? A resposta sua vai mostrar qual é o centro da sua vida, ou qual deveria ser o centro da sua vida. Para Paulo, para Pedro, para João, para Mateus, só há uma resposta: a palavra de Cristo. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Não existe mais nada que eu preciso tanto, que você precise tanto para viver em santidade do que a palavra de Deus. Como diz Paulo aqui, habitando em você. É isso que ele está dizendo aqui. A palavra tem que habitar em você. Isso equivale a dizer que a palavra de Deus, de um certo sentido, tem que ser o seu dono. Ela que mostra para você o que fazer. Quando a palavra de Deus chega até você, é como se ela pudesse falar assim com você: estou chegando naquilo que é meu. Porque Deus comprou você com o sangue de Jesus. Nós, em relação à palavra, nós somos a casa. Nós somos uma residência onde a palavra tem que habitar. Nós temos várias disciplinas espirituais, muitas coisas, muitos meios de graça. Lembre-se, o que é meios de graça, pastor? Presta atenção no que eu estou falando. Meio, uma coisa que é o intermédio aqui, que me leva. Meio de graça. É uma coisa que me ajuda a chegar na graça, de receber a graça. A oração, o batismo, a ceia, a comunhão, a evangelização, o jejum. Mas disso tudo, o centro é a palavra. Porque é a palavra que revelou para você que Deus existe. Não apenas como Criador, porque o homem lá fora diz que ele pode dizer que Deus é Criador, mas ele não reconhece Deus como Senhor. Por quê? Porque ele não se vê como pecador. E como é que um homem vai conseguir
enxergar que ele é pecador, senão pela pregação do evangelho. É a palavra que faz isso. Quando o Espírito Santo vem e convence ele que ele é um pecador. E é a mesma palavra, depois que mostra que Jesus morreu pelos seus pecados. A palavra, resumindo, ela faz tudo. É um meio pelo qual Deus nos santifica. A palavra, então, é o centro da atividade mais importante da igreja, a adoração. Por isso que nós não cansamos de falar as mesmas coisas para vocês todo domingo. O culto ao Pai, ao Filho e ao Espírito é centrado na palavra. A palavra é o centro. Algumas igrejas na Europa mostram isso no próprio layout dos bancos que formam essas igrejas. E como que eles fazem isso? Eles deixam um vazio bem no meio da igreja. E põem o que lá? O púlpito. Eles põem o púlpito no meio e põem banco dos 4 lados. Mostrando de maneira espacial que a palavra é o centro dessa igreja. Mas a palavra não pode ser só o centro da igreja. Ela tem que ser o centro da sua vida. Ela tem que habitar na minha vida. A palavra tem que me consumir. Eu tenho que absorver essa palavra. Eu tenho que pensar conforme a palavra. Eu tenho que falar conforme a palavra. Eu preciso cantar conforme a palavra. Eu preciso confessar os pecados conforme a palavra. Eu preciso aconselhar as pessoas conforme a palavra. Eu preciso participar da ceia conforme a palavra. Eu preciso ser marido conforme a palavra. Eu preciso ser pai conforme a palavra. Eu preciso ser um cidadão nessa cidade conforme a palavra. Nada pode escapar ao domínio completo e absoluto da palavra. Então, quando Paulo fala de habitar ricamente em vós a palavra de Cristo, você também pode entender isso como aquela ideia de ser cheio do Espírito Santo, mas existem às vezes muitas ideias erradas sobre isso. Quando nós lemos as cartas de Paulo, que é aquele que Deus usa, que o próprio Espírito usa para explicar melhor esses detalhes da fé cristã, que às vezes nós não encontramos nos evangelhos, que são mais biográficos, mas eles mostram que, Paulo mostra em suas cartas que ser cheio de Espírito é ser cheio da palavra, porque é a palavra que vai transformar o meu caráter, é a palavra que vai me fazer ter temor de Deus. É a palavra que vai me fazer se sujeitar às pessoas, às autoridades. É a palavra que me ensina que um cristão não vive toda hora reclamando do que não tem ou de não estar como ele quer. Mas um cristão, ele é muito mais de agradecer, de dar graças, do que ficar reclamando das coisas que não estão conforme ele deseja. Então, vai ser o próprio Espírito, por meio da palavra, que vai trazer um desejo no seu coração, que vai te capacitar e vai te ajudar a obedecer a Deus. E tudo isso acontece por meio da palavra. Quanto mais eu leio palavra, mais eu desejo as coisas de Deus. Quanto menos leio a palavra, mais eu me acostumo a ficar longe de Deus, tendo uma dieta muito esparsa, como se a palavra estivesse mudando de dentro de mim, ela estivesse mudando para o vizinho, ela não está mais habitando em mim. E é essa a linguagem que Paulo está usando. Quando nós olhamos para os cristãos, nós podemos classificar eles em relação à palavra de algumas maneiras. Alguns cristãos, eles se encontram com a palavra aos domingos. Todo domingo ele tem um encontro com a palavra, ele celebra a palavra, ele ouve, ele canta, ele ora a palavra. Mas tem outros que não se contentam com apenas uma vez encontrar com a palavra, de maneira pública,
junto com os irmãos. Então, ele participa 2 vezes. Se ele pode, ele vai 3 vezes participar das reuniões da igreja. E ainda tem alguns que, devido à idade, ele ainda vai na reunião dos jovens, dos adolescentes, dos teens, porque lá também ele vai ter o encontro com a palavra. Alguns ainda desejam ainda um pouco mais a palavra, e eles então se dão o trabalho, eles têm um deleite, eles têm uma alegria de não simplesmente se contentar com uma leitura, eles querem estudar, eles querem esmiuçar a palavra. Então, eles têm mais encontros. Mas mesmo esse que vai em todas as reuniões, que ele pode, estuda a Bíblia em casa, ele ainda não tem o suficiente da palavra. Então, nós encontramos, com raridade, aquelas famílias que abrem a Bíblia nas suas casas todo dia. Porque também todo dia é dia do Senhor. Todos os dias são para Ele. Todo dia para a glória do nome dEle. Então existem algumas famílias que abrem a Escritura todos os dias em suas casas. E invocam a presença de Deus. E dão graças a Deus. E leem a Escritura. E conversam da Escritura. Debatem a Escritura. Fala da Escritura para os filhos. Convidam os vizinhos. E ainda esses que fazem assim, não têm bastante. Então, se nem esses têm o bastante da palavra, qual é então a regra de Deus da nossa relação de encontrar com a Escritura? Como parafraseando Paulo, a regra é: Cristo deve habitar em cada um de nós totalmente. E isso acontece pela palavra. A palavra dele dentro de nós. E o Espírito conduzindo essa palavra que está dentro de nós. Nós precisamos entender, como irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros dele de todas as bênçãos, toda a herança do Pai, de que o Espírito Santo, ele vai nos comunicando de maneira mais profunda, de maneira extensa, as coisas de Deus, conforme eu vou encontrando com a palavra. Mas muitos não se esforçam em buscar essa palavra. Então, apesar de ainda assim terem o Espírito Santo habitando em si, eles têm muito pouco das bênçãos de Deus, que nós podemos chamar de plenitude, de alegria, de gozo. E aí, como todo ser humano tem uma necessidade existencial de ser satisfeito, se ele não está encontrando as coisas no reino de Deus, se ele não está feliz na igreja, se não é a palavra que está fazendo isso por ele, ele vai procurar isso no mundo. Ele vai acabar encontrando. Mas isso é só um desvio. Isso é só uma atração, é só uma ilusão. Isso passa. E no final, como diz Jesus, só Ele tem uma água que Ele pode dar e que as pessoas nunca mais vão ter sede. Porque foi exatamente desses prazeres ilusórios do mundo que o mesmo Cristo nos livrou, nos libertou. Mas muitos de nós teimamos em voltar para viver essas coisas do mundo. E aí nós perdemos de ter mais de Deus. Porque depois de falar que a palavra de Cristo deve habitar em nós, ele fala que essa habitação deve ser de maneira rica. Mas como que a palavra vai ser rica em nós? Nós não temos tempo para a palavra, mas temos tempo para as séries do Netflix. Temos tempo para as redes sociais, para ficar olhando status de WhatsApp, que não serve para quase nada.
que não muda nada na sua relação com Deus. E que se você usasse aquele tempo que fica lá andando para ver o status, para as pessoas falarem o que ela está sentindo, para fazer do status o diário do coração dela, que é uma coisa que a Escritura nem diz para fazer, mas as pessoas hoje fazem. Se a gente gastasse aquele tempo ali no Instagram e fosse para a Escritura, que lesse um versículo e ficasse pensando nele 5, 10 minutos, ganharíamos muito mais. Seríamos muito menos ansiosos. Seríamos muito mais tranquilos. Pode ser que alguns iriam até ganhar menos peso, porque a ansiedade faz as pessoas comerem. Mas a paz de Jesus faz elas ficarem tranquilas. Mas o médico não vai falar para você que a paz de Jesus te ajuda a não aumentar o seu tamanho. Porque ele só conhece das coisas dos homens. É a palavra que faz isso por nós. Mas nós precisamos gastar tempo com ela. Nós gastamos pouquíssimo tempo realmente com aquela que pode mudar a nossa vida, aquela que transforma o nosso interior. Por mais que nós busquemos nas especialistas da estética, e isso é justo, a gente deve fazer isso, a gente deve cuidar bem do nosso corpo, mas quanto tempo dura uma escova? Quanto tempo dura um corte de cabelo até você ter que cortar de novo? Porque o comércio precisa, né, ser dinâmico. A riqueza tem que circular. Mas pense um pouquinho nessas coisas. A gente gasta tanto tempo em tantas coisas que não mudam em nada a nossa eternidade. E o que nós gastamos com a Escritura? Qual foi o último versículo que você leu da Bíblia que você parou e ficou impactado? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e o versículo pulou dentro de você? Ou você nunca teve essa experiência? Da Bíblia pular para dentro de você? Da Bíblia fazer você chorar? De você levantar de uma leitura e falar, eu não vou fazer mais isso. E você não fez. Porque isso é verdadeiro arrependimento. Não é o que a gente está de triste aqui falando que vai mudar, mas é o que muda de verdade. Isso é arrependimento. Esse é o arrependimento bíblico. Nós temos tempo. O que nós não temos é disposição para buscar a Deus na palavra. E essa palavra é a palavra de Cristo, é o Evangelho. Mas não é só o Evangelho, é o Antigo Testamento também, porque o próprio Senhor Jesus falou, e está registrado por João no capítulo 5, verso 39, que o próprio Antigo Testamento testifica que o Antigo Testamento fala dele. Por isso, uma dica aí para vocês, que quando você vai olhar uma pregação do Antigo Testamento, ela pode ser cristocêntrica, mesmo que a palavra Cristo não apareça, mas eles têm que estudar o texto, aprender e ver o que aquele texto, aquela ideia, aquela história, aquele tempo tem a ver com Jesus Cristo, porque tem a ver. Porque todos os livros da Bíblia no final apontam para Jesus. E Jesus aponta para você e para mim nessa noite. Come minha palavra. Para de desprezar minha palavra. Ama minha palavra. Ama menos os esportes. Ama menos os games. Ama menos as pessoas. Ama menos os seus sonhos. Ame mais a mim, amando a minha palavra. A minha palavra vai te encher de mim. A minha palavra vai fazer você pensar em mim. A minha palavra vai fazer você colocar as prioridades no lugar certo. A mensagem sobre Jesus Cristo deve ser o centro da experiência coletiva da igreja. De novo, mesma coisa. O centro do culto é a palavra. Mas agora eu estou sendo um pouquinho mais profundo. Se o centro do culto, se o centro da igreja é a palavra, qual é o centro do centro? Essa palavra tem que falar algo de Jesus Cristo. Porque é Ele que muda a vida das pessoas. E muitas vezes a gente pode ouvir uma mensagem, e até muito boa, mas ela não é cristocêntrica. E deixa eu falar,
se ela não é cristocêntrica, se ela não anuncia, não fala nada de Cristo, como é que ela é evangélica? Sendo que o evangelho é as boas novas de quem? Percebe? Então ela pode ser bíblica, pode ser teológica, mas se ela não fala de Cristo, não é cristocêntrica. E se não é cristocêntrica, não está sendo evangélica. Mas nós somos chamados do quê? Evangélicos. Não é assim que as pessoas chamam você? Ah, você é evangélico. Não é assim que chamam você? Sim ou não? Isso é verdade? Não é verdade, pastor, porque eu sou cristão. Tá, mas se você é evangélico, o evangelho tem que estar em você. O evangelho tem que dominar você. O evangelho tem que habitar em você. Não habitar um pouquinho, tem que habitar muito. Tem que dominar você por inteiro. Por isso que são chamados de evangélicos, porque eles vivem o evangelho. O evangelho está dentro deles. O evangelho não é algo que eles pegam no domingo. É algo que acompanha eles em todo o tempo. Somos evangélicos? Ou confessamos que somos evangélicos? Será que tem diferença? Será que podemos aprofundar sobre isso? Será que resistimos a uma análise mais profunda do Espírito sobre essas coisas? Será que o Evangelho de Jesus realmente domina o nosso pensamento? Será que o Evangelho de Jesus que conduz a nossa vida financeira? Será que é o Evangelho de Jesus que fala como que as minhas relações têm que ser? Ou não? Eu vivo tudo isso com as coisas que os homens me dão. Mas eu sou evangélico só por falar? Qual é o centro da sua experiência com Deus? Qual é o centro da sua experiência com Deus? O que está lá no meio? Quando você tirar todas as coisas que estão ali, às vezes te atrapalhando a enxergar, o que tem no centro da sua experiência com Deus? Por que você busca Deus? Por que você quer ir para o céu? Será que alguém convenceu você de que você ama Jesus, mas será que você ama? Será que o fato de alguém convencer você, isso é verdade? É isso que basta? Como é que eu vou poder pensar nessas coisas todas se eu não tenho a base, que é a palavra, que me ajuda a julgar tudo? Por não ter a palavra dentro de mim, pode ser que eu não possa julgar nem a minha própria fé. Como é que eu vou julgar a minha fé? Como é que eu vou julgar a minha conduta? Eu não tenho os elementos. Um juiz não pode julgar uma causa sem o processo. Ele precisa ver o processo, ele precisa ver o que está lá dentro. A falta de palavra na nossa vida nos faz muitas vezes míopes, mancos, desnutridos, infinitamente mais magros do que eu, espiritualmente. Pensa nisso. É de escandalizar vocês. E por não entender que o centro da experiência com Deus tem que ser o que a palavra faz conosco, e vou falar para vocês, as pessoas muitas vezes querem ter encontro com Deus a parte da palavra. Elas querem ir direto, um encontro imediato com Deus. Isso não existe. Nós só chegamos a Deus por meio da palavra e por meio do seu Filho, que é a palavra encarnada. E aí, se você então entendeu que a sua experiência, o centro é a palavra, você então agora é capaz de julgar a própria igreja. Muitas pessoas não têm condições nem de julgar uma igreja. Se é uma igreja boa, uma igreja ruim, se ele deve permanecer na igreja, se ele deve ir para outra igreja. Por quê? Porque não tem a palavra. Mas aquele que tem a palavra, ele olha para a pregação da igreja, ele analisa, fala, não, essa mensagem é bíblica. Ela é cristocêntrica. Ela fala das coisas de Deus. Uma pessoa que tem a palavra habitando em si, ele olha as músicas, ele não fica em primeiro lugar preocupado com o ritmo, com a melodia, que vai tocar também com ele. Mas pode tocar só para enganar. Porque as pessoas, quando vão pedir dinheiro nos púlpitos por aí, ele coloca um fundo musical para tocar no coração das pessoas primeiro. Ele faz um fundo musical, toca nas emoções, depois ele faz o pedido do dinheiro. Ou não? Eles não pedem no seco. Primeiro eles colocam a melodia, o ritmo. Será que eu tenho o suficiente de palavra de Deus dentro de mim para olhar a letra que eu estou cantando? Será que eu entendo o que eu estou cantando?
Será que eu estou disposto a fazer aquilo que eu estou falando ali para Deus, que eu estou cantando? Ou eu canto por cantar? Será que quando eu fico escutando que esse pastor não para de falar que o governo bíblico é um governo de presbíteros e pastores, será que isso é verdade? Ou eu tenho que só confiar nele? Ou será que a Escritura diz isso? Mas eu não tenho condição de analisar, porque eu nunca li os textos. Eu nunca fui estudar Atos, eu nunca li as cartas de Paulo a Timóteo para ver se está lá. Como é que eu sei que eu estou sendo pastoreado de maneira saudável? Como é que eu sei isso? Será que a Bíblia fala quando um pastor é relapso? Será que a Bíblia fala quando um pastor está fazendo o trabalho dele de maneira diligente? Será que a Bíblia fala como que deve ser a ceia? Será que a Bíblia diz exatamente como que Jesus deixou para fazer o batismo? Sim ou não? Será que Mateus, capítulo 18, ensina como a disciplina deve ser feita na igreja? E aí, se a gente não tem capacidade para julgar essas coisas numa igreja que são as mais importantes, e aí uma pessoa escolhe uma igreja, uma pessoa descarta uma igreja pelas outras coisas, pelo que sobrou de tudo que eu falei, então ela está escolhendo uma igreja, está descartando uma igreja por aquilo que é secundário, periférico, menos importante, porque a palavra não habita nele, e ele não tem capacidade de julgar as coisas. Quantas pessoas que entraram em relacionamentos errados, porque a palavra não estava habitando nele, ele escolheu errado. E aí tem escolhas que não tem volta, tem escolhas que tem volta, porque faltava a palavra. E a palavra avisa, a palavra fala alto no ouvido, a palavra, ela insiste. Presta atenção, se a sua experiência com Deus é baseada na palavra, isso é perigoso para você, para a sua fé, e se você é o chefe da casa, para toda a sua família. Porque um falso mestre engana você com facilidade. Um charlatão tira dinheiro de você muito rápido, porque ele é treinado para mexer nas suas emoções. Mas quando Paulo fala que a palavra de Cristo tem que habitar ricamente em mim, ele não limita que apenas eu devo pensar naquilo que a palavra está fazendo em mim, mas ele diz também, olha, essa palavra tem que estar de uma maneira tão abundante em você, de que você precisa olhar para os outros. E aí ele fala, instruí-vos, aconselhai-vos, ou seja, ensina a palavra, dá conselho para as pessoas, é o que ele está dizendo. E eu quero fazer uma diferença aqui entre instruir e aconselhar. A instrução é quando você dá uma verdade geral, para todos, não específica. Quando ele fala aconselhar, ele está dizendo o seguinte, entra na vida pessoal da pessoa, vê o que está acontecendo e conforme a palavra, dá uma orientação, corrige a trajetória. Isso é aconselhamento. Essa é a diferença. Na instrução é geral. No aconselhamento eu vou especificamente, de maneira individual, tratar aquela pessoa conforme a palavra. Já fica claro então pelas minhas palavras que o aconselhamento não pode ser uma pessoa querendo falar o que ele pensa sobre aquele problema ou assunto, mas tem que falar o que Deus pensa sobre isso, o que Deus manda fazer. Paulo escreveu a Timóteo, toda a escritura é proveitosa para o ensino. Toda palavra é útil para ensinar as pessoas todas as coisas. Instruir e aconselhar. Pais, instrui o coração da criança, a palavra. Faz com seu filho o que a palavra manda fazer. Ensina a palavra para ele na esperança que ele ame Jesus Cristo, mais do que você. Ensine para ele quem é Jesus, para que ele tenha amor por aquilo que Jesus ama, a igreja. Pais que são de Jesus, crie filhos para Jesus, não crie filhos para você. Eles foram dados para você como uma herança, mas eu tenho certeza que quando ele fica doente, você corre para quem?
Jesus, essa criança é sua, Jesus, eu consagrei, Jesus. Então vivo isso não só na hora da enfermidade dessa criança, desse filho. Nós precisamos instruir os nossos filhos com a palavra. Nós precisamos mostrar Jesus Cristo para os nossos filhos, mostrar o que Ele pensa. Tudo que eu for falar para uma criança, eu tenho que falar, você não pode mentir. Mas não basta falar, não pode mentir. Eu tenho que dizer para ele, não pode mentir, porque Jesus falou que mentir é pecado. Eu tenho que levar ele para a Escritura, o fundamento tem que ser a Escritura. E aí eu vou trabalhando na criança. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não tem erro. Ela vence tudo. Ela veio do céu. Eu tenho que trabalhar mostrando que o fundamento não é nem a palavra do Pai, mas é a palavra de Deus que está na boca do Pai, porque o Pai está falando a palavra que está na Escritura. Aí que está o fundamento, é o centro da educação de qualquer criança, é a Bíblia. Não é a pedagogia, não é a psicologia, não é o futuro brilhante que você está tramando para ele, porque no final, Deus que vai definir. Porque graças a Deus, Ele é soberano. Ele tem sempre o melhor do que a gente. Os nossos filhos. Muitas vezes nós estragamos nossos filhos. Deus vem e corrige. E deixa-me falar uma coisa aqui, cuidado. Cuidado para você não ser um conselheiro humanista das pessoas. Cuidado. Por quê? Porque nos conselhos humanistas, pecado virou doença. E aí é medicamento. A terapia está substituindo nos crentes o arrependimento. E pecado habitual que ela faz de maneira contumaz, agora é vício. Pode ser até uma questão genética. É uma questão com a sociedade. É porque Rousseau falou lá na França, na época da Revolução do século XVIII, que o homem nasce bom e que a sociedade corrompe, e isso o espalhou. E a Bíblia diz que o homem nasce mal, porque o primeiro pecou. Cuidado com conselhos humanistas. O final não é o céu. Mas quando nós pensamos que Paulo fala que a gente tem que se instruir e aconselhar um ao outro, rapidamente, a maioria da igreja pensa assim, graças a Deus que tem os pastores, os seminaristas, os presbíteros, porque eles têm que fazer esse trabalho. Mas será que o texto diz isso? Vamos lá. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Ué, ele não está falando para pastor só, senão ele teria escrito aqui, aos pastores, aos presbíteros, não. E ele usa a expressão mutuamente, e ele fala, instruí-vos, é um imperativo que fala que um tem que fazer com o outro. Ele está falando para toda a igreja tem que se instruir. Ele está falando que toda a igreja tem que ser conselheiro um do outro, não ficar só esperando, porque não existe monopólio de educação da Escritura, nem de aconselhamento bíblico para pastores e presbíteros, não existe monopólio. Por isso que Pedro escreveu que nós somos reino de quê? Sacerdotes. A igreja toda tem acesso a Deus, a igreja toda levanta a mão, a igreja inteira tem que estudar e ensinar e aconselhar. Todos devem buscar a palavra para ser rico, mas também para, de maneira generosa, compartilhar aquilo que recebeu. Mas muitos de nós não podem aconselhar. Por quê? Porque não tem nada para falar. Não tem nada da parte de Deus para falar. Então é melhor ficar quieto, mas não parado. Vai estudar. Estuda-se tanto, eu preciso ganhar dinheiro. Estuda-se tanto, eu preciso fazer essa poupança. Estuda-se tanto, eu preciso melhorar isso aqui na casa. E a Escritura fica onde? E onde que fica o tempo para estudar a Escritura? Os pastores e presbíteros, eles fazem a supervisão no meio do rebanho. Eles são tipo como que técnicos, querendo que todos os jogadores e jogadoras façam o seu melhor desempenho e dando a palavra, mas vocês podem buscar por si mesmos. Não existe monopólio. Existe sim papéis de liderança que diferencia
nós uns dos outros. Mas os pastores e os presbíteros são muito mais aqueles olheiros para ficarem atentos. Se de repente entrou um lobo na igreja que está tentando trazer uma armadilha, um ensino herético, e aí ele tem que ir em cima e afastar o lobo do resto do rebanho. Nós estamos instruindo uns aos outros? Qual foi a última vez que você visitou alguém com a Bíblia, abriu ela e falou, vim aqui compartilhar a palavra com você? Tem hora que quando eu chamo alguém para fazer um aconselhamento e eu vou ensinar a Bíblia para ela, as pessoas até assustam. Porque a gente acostumou que aconselhamento é para resolver BO. Né? Toda vez que eu chamo alguém para conversar, eu falo, o que eu fiz? Não, você não fez nada, eu quero conversar. Eu como pastor, eu tenho que saber como é que está o seu estado espiritual, se você está com alguma dificuldade, se tem algum livro da Bíblia aí que eu preciso ajudar você a entender. Mas percebam, a gente não faz visita para estudar a Bíblia um com o outro. A gente senta, fala um monte de coisa, e se alguém falar de Bíblia, esse cara é muito espiritual, não dá para andar com esse cara. Ô irmão, Bíblia é lá na igreja, não pode. A gente às vezes não pode falar da Escritura no meio do povo de Deus. E aí, os nossos filhos vão para a escola, eles vão ser presas fáceis, mas se você investir nele, você pode escutar o que eu escutei essa semana. Uma adolescente que está numa escola, adolescente, 15, 16 anos. Ela está chamando as pessoas da escola para estudar a Bíblia. O recreio dela é na sala estudando a Bíblia. Está gastando o tempo dela para a glória de Deus. E Deus vai honrar essa menina. E Deus vai usar a vida dela. A questão é que não pode ser só ela, tem que ser todos nós. Queridos, muitas pessoas têm um conhecimento correto da palavra, mas eu quero deixar um alerta aqui para você. Quando Paulo fala que a gente tem que se instruir mutuamente, ele diz com toda a sabedoria. O que isso quer dizer? Cuidado para você não vir com um versículo que você entendeu certinho o que ele é, estudou profundamente, mas na hora de pegar o versículo e trazer para a vida da pessoa, você faz errado. Não adianta. Ou adianta dar um remédio para infecção se a pessoa está com diarreia. Vai funcionar? Não vai. Então até nisso eu preciso também de direção do Espírito, sabedoria para não apenas conhecer a palavra, mas saber se é esse verso que se encaixa na situação fática da pessoa, porque senão eu vou confundir ela. Eu posso atrapalhar a vida espiritual dela com um conselho, mas é bíblico. Satanás sabe a Bíblia. Ele tentou 3 vezes levar Jesus para o buraco, ou não? Está escrito lá. Uma parte sobre a música. Depois de falar isso, ele fala assim, Paulo, louvando a Deus com salmos, hinos e cantos espirituais. Percebam, ele usa 3 palavras para falar de música, e quando ele vai para Efésios, ele fala 3 coisas também. De cara, o que eu posso falar? Música é muito importante no culto. Muito importante. A igreja é instruída e ela é corrigida pelos louvores que canta na igreja. Só que muitas vezes a gente não presta atenção nisso. É o que fica na nossa cabeça? Aquela música que tem um ritmo legal, que vira um jingles. Os jingles que ficam na minha cabeça. Às vezes uma música que você sabe que tem uma letra totalmente antibíblica, mas tem alguém que é gospel cantando. Aquilo fica na sua cabeça e você não sai. Você faz até oração brava para sair e não sai. Mas vai tentar lembrar de Castelo Forte. Vai tentar lembrar do que fala Rude Cruz, para ver se aquilo ficou com você. Quando Paulo fala aqui de salmos, hinos e cantos espirituais, nós podemos pensar o seguinte. Aqui, ele está dizendo, olha Colossenses, continue cantando a palavra. Salmos, olhe, continue cantando os hinos. O que é os hinos? Músicas que falam de Jesus. Tem muita música que fala que é
evangélica, mas fala da pessoa, que ela vai ter a vitória, que ela vai ter tudo, mas não fala de Jesus, deturpa. E tem ainda os cânticos espirituais, que são músicas inspiradas pelo Espírito. Então, o que eu tenho que aprender quando Paulo fala sobre isso? Nós precisamos, de uma vez por todas, levar a sério que as músicas que são projetadas aqui com a letra para a gente cantar, é que nós estamos cantando a palavra. E vou falar outra coisa importante para vocês, que nós precisamos aprender a fazer. Pastor, a pessoa está profundamente depressiva. Tem um versículo para ela? Fala para ela ler Salmo 116, pode ajudar ela. Mas aí depois o pastor pode falar assim, fala para ela escutar aquele louvor, consagração. Nós não usamos os louvores como instrução, como aconselhamento e como consolo na vida das pessoas. Sim ou não? Não! Nós não temos essa visão que Paulo está dizendo aqui, porque ele está falando, ó, se instrui, se aconselha, e depois ele fala de música, ou seja, nós temos que usar os louvores para edificar uns aos outros, mandando escutar aquela música, e melhor, tá só os dois ali, ninguém vai ligar para sua voz, canta uma música para ele, ministra para essa pessoa cantando para ele, para o coração dele, é a palavra, canta a palavra, leia a Bíblia, cante a palavra. Não fazemos isso, Paulo está mandando fazer isso. Olhe mais para a letra e menos para o ritmo, menos para a melodia. Cultive o hábito de somente cantar músicas que exaltem a Deus. Tem música que você canta porque é muito legal, você gosta, mas a letra é terrível. Abandone e jogue fora. Fique com letras bíblicas, cristocêntricas, teocêntricas. Ah, mas a melodia não... Fica com o que é eterno, não com aquilo que vai passar. Douglas Moo, quando olha para esse verso, ele diz para nós o seguinte, existem 3 princípios nesse verso, só no verso 16, 3 princípios sobre o culto, lá na igreja primitiva quando começou, lá no século I. O primeiro ponto, o culto é centrado na palavra. Isso não começou conosco, isso não começou na reforma no século XVI, isso começou lá na igreja de Jerusalém. E se você voltar para o culto do Antigo Testamento, ele é todo regulado pela palavra. Vai na Torá e você vai ter. O segundo ponto sobre o culto, a importância da música na adoração da igreja. Deus criou música para a gente cantar para Ele. Deus criou a igreja para a gente cantar para Ele, exaltar o nome dEle. Terceira característica do culto, nós precisamos entender que por mais que no culto, muitas vezes a gente não tenha oportunidade de fazer pergunta num culto como o de hoje, no culto de quinta-feira dá para fazer pergunta. E quando faz a pergunta, o que a gente está trocando ali? Não só a pergunta, a participação também. A mutualidade, se instruir um ao outro, aconselhar um ao outro. E isso é uma marca da igreja desde o começo. Se instruir, falar um com o outro. Eu termino lendo para vocês Deuteronômio 32, 47. Moisés estava no final do fim. E então ele está ali repetindo todas as normas que ele escreveu antes. E aí, olha o que diz esse verso. Ele falando para o povo, tá? Um líder se despedindo e falando para o povo. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã. Antes, é a vossa vida. A palavra de Deus, ela não é vã. Ela não é inútil. Ela não é qualquer coisa. A palavra de Deus é aquilo que fez você passar do inferno para o céu. A palavra de Deus fez você de passar de um ímpio, de um incrédulo, para ser um filho do Deus Altíssimo. Então,
Eu digo a você que é crente, a palavra de Deus é que sustenta a sua vida. Mas o tipo de vida espiritual que você vai ter depende de quantos encontros, de como estão sendo os seus encontros com a palavra. Porque é ela que no final vai fazer tudo por você. É ela que vai fazer tudo na sua vida. Ela vai te santificar, ela vai direcionar, ela vai falar, você está errado, continua nisso aqui. É ela que nos dá vida. E você que me ouve, que está sem Cristo no mundo, a sua única esperança, que você que está me ouvindo aqui que não tem Cristo, a sua única esperança de vida com Deus é escutar a palavra e acreditar no que está escrito nela. Confessar os seus pecados, voltar para Jesus Cristo e receber perdão e vida eterna. Mas lembre-se, não é o homem que falou isso. A igreja só proclama aquilo que está escrito. Então, se você que me ouve aqui não está em Cristo ainda, ou está aqui na igreja, mas tem dúvida se você nasceu de novo ou não, busque a palavra. Leia a palavra. Leia em voz alta, leia para você, busque e certifique-se de que você realmente nasceu de novo pelo poder da palavra. A palavra é o centro de tudo.